Olá! Estamos estudando sobre a atuação dos profetas no Reino do Norte, Israel. No nosso encontro passado, vimos o ministério de Eliseu, marcado por sinais e maravilhas, muitos milagres da parte do Senhor, realizados durante o seu ministério, que se nós formos contar desde a sua chamada até a sua morte, um ministério bem longo, abrangendo mais do que 50 anos. Temos repetidamente visto a insistência de Deus em chamar o seu povo de volta, através dos seus servos, os profetas, sempre indo de encontro aos reis, ao povo, exortando para que obedeçam os seus mandamentos, obedeçam a sua palavra. Vimos como o desejo do coração de Deus é abençoar, é fazer prosperar e era cumprir através da nação de Israel o chamado deles serem redenção, salvação para as outras nações. Deus fez uma aliança com Israel, mas Deus é o Senhor de toda a terra e o seu propósito é se revelar a todas as nações. Hoje nós daremos continuidade analisando a vida de um profeta que morava no Reino do Norte, morava próximo à Galileia, mas recebeu a sua chamada de Deus para profetizar a uma nação pagã, a capital desta nação. O ministério de Jonas teve lugar logo depois do ministério de Eliseu e coincidiu parcialmente com o ministério de Amós e depois Oséias. Aproximadamente a atuação dele se dá dos anos 793 a 753 a.C. Lembrando sempre que todas as datas que falarmos é sempre aproximadamente, já que nenhum livro histórico bate exatamente com datas específicas, então cobrimos um período aproximadamente. Vamos analisar então Jonas capítulo 1, versículo 1 e entender a sua chamada. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Então percebemos aqui Deus chamando Jonas para pregar a mensagem de salvação a Nínive. Nínive era uma das capitais da Assíria nos dias de Jonas. Posteriormente, ela se tornou a única e principal capital quando a Assíria se tornou um grande império. Eles eram conhecidos, esses povos, por uma extrema selvageria e crueldade com que tratavam os povos subjugados. E eles estavam nesse tempo despontando no cenário mundial como uma grande potência e já estavam conquistando muitos povos ao redor. E Jonas conhecia a fama dos ninivitas, do povo assírio, e também ele mesmo, nós percebemos pelo livro, ele achava que aquele povo não merecia a mensagem do Senhor pela sua extrema crueldade. Então no versículo 2 nós lemos: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Jonas então toma o rumo exatamente oposto daquele que Deus havia determinado para ele ir. Eu quero que você perceba, porque a nossa série fala que Deus caminha na história. E Deus está onde as coisas estão acontecendo. Naqueles dias, a Assíria estava se despontando como uma grande potência. Se nós fôssemos analisar a história dos nossos dias, seriam nomes de outras nações, de outros países. Mas a história toda é uma só. E Deus caminha nos principais acontecimentos da história, porque Ele mesmo criou todas as coisas, criou o homem, e nunca esqueça do plano eterno de Deus, de ter um reino que com aqueles que escolhem voluntariamente estar com Ele. Então nós estamos analisando e vendo agora o porquê esse livro está na Bíblia.
Deus enviando Jonas para profetizar a uma nação pagã. Ele é um dos únicos profetas da Bíblia, teremos mais 2, mas é um desses 3 que profetiza a uma nação pagã. E exatamente neste ponto, uma nação de grande destaque no cenário mundial. Para você perceber como Deus quer estender a sua misericórdia a todos. O chamado de Deus é para todas as nações, para todos os povos. Não obstante a sua maldade, Deus quer dar a oportunidade de que todos se arrependam. Mas Jonas aqui foi exatamente para a direção oposta. Hoje Tarsis se localiza na atual Espanha. Então vemos que a Síria ficava de um lado de Israel, a Espanha de outro lado. No versículo 4, nós vemos que o Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: "Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos." Então os marinheiros combinaram entre si: "Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós." Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: "Diga-nos, quem é responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence?" Ele respondeu: "Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra." Isso espantou totalmente os marinheiros. Eu comentei um pouco no nosso encontro passado que os deuses que as nações servem, como todos pertencem ao reino das trevas, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, Paulo fala, o salmista também fala, que quando os povos sacrificam aos seus deuses, são a demônios que eles estão sacrificando. E como no reino das trevas existe esta hierarquia de espíritos malignos, eles também recebem a jurisdição sobre determinados territórios. Então as nações julgavam que cada nação tinha o seu próprio Deus. Mas com o Deus verdadeiro, isso não acontece. Com o reino da luz, isso não acontece, porque Deus é único. Ele é soberano, Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis, Ele é o Criador e o dono de toda a terra. Então, quando Jonas se apresenta e diz quem ele é, veja a diferença aqui. Os marinheiros, cada um estava pedindo ao seu próprio Deus. E eles dizem: "Olha, roga ao teu Deus, diz quem você é, a quem você serve." Quando ele se declara: "Eu sou hebreu e adorador do Senhor." Adorador do Deus que fez os céus e a terra. No versículo 10 nós lemos: "Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: 'O que foi que você fez?' Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito." Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: "O que devemos fazer com você para que o mar se acalme?" Respondeu ele: "Peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês." Jonas também reconhece que ele é o responsável. Ele tentou fugir de Deus, mas ninguém pode fugir do Senhor. O Salmo 139 diz: "Para onde me irei longe da tua presença? Se eu subo no alto, tu lá estás. Ainda que eu desça no mais profundo dos mares, tu lá me encontras também." Não existe como fugir do Deus Altíssimo. Ele é o Todo-Poderoso. Então Jonas aqui não demonstra nenhuma covardia, assume realmente a sua responsabilidade sobre a situação e diz para os marinheiros que podem estar livres e jogá-lo ao mar.
No versículo 13, nós vamos ver que os homens a princípio relutam em tomar essa atitude porque temem o Deus de Jonas. Então eles tentam, aqui diz, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor, o Deus de Jonas. Senhor, nós te suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Vemos aqui que essa manifestação sobrenatural do Senhor despertou realmente a reverência e a fé. O reconhecimento nesses marinheiros de que o Deus de Jonas, o Deus criador dos céus e da terra, está acima, é além, é muito maior, é Deus de tudo o que existe. No versículo 17 diz: o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Essa é uma história espetacular. Espetacular é algo muito diferente. Jesus, no Novo Testamento, respalda essa história e por várias vezes ele menciona Jonas. E quando os fariseus lhe pedem um sinal, ele diz: nenhum sinal lhe será dado a essa geração, senão o sinal de Jonas. E ele assemelha o tempo em que Jonas ficou no ventre desse grande peixe com a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição. Então, uma história espetacular que Deus manifesta através desse livro. No capítulo 2, nós lemos logo no início que dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Dá a impressão que no momento em que Jonas foi engolido pelo grande peixe, ele clama ao Senhor. Mas não é bem assim. Se nós continuarmos o texto, nós vamos perceber. Eu acredito que quando aconteceu aquela grande tempestade, Jonas já sabia que isso provinha do Senhor e era por causa dele, da sua desobediência, da rebeldia do seu coração. E quando ele foi lançado ao mar, ele já estava esperando pela morte. Mas então vem esse grande peixe e o engole. E lá na barriga do peixe eu penso que ele minuto por minuto estava esperando. Bom, acho que agora eu morri. Aí a pouco, não, ainda não morri. E o tempo foi passando, porque Jesus diz, respaldando o que está escrito no livro de Jonas, que ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Se nós formos olhar um pouquinho adiante, no versículo 5, diz: as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. Percebem aqui um trajeto? Quando lá dentro do ventre do peixe, as águas vêm com força sobre ele, algas marinhas enrolam o seu pescoço, e ele sempre esperando pelo seu fim, e o seu fim não acontecia. Então ele diz: quando a minha vida já se apagava, então lembrei do Senhor. Então eu orei ao Senhor, e aqui ele vai dizer que a sua oração subiu até a presença do Senhor. No versículo 8 ele diz: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Jonas, então, no ventre do peixe, se reconcilia com o Senhor e diz: tá bom, então é isso, Senhor, agora eu vou obedecer. Versículo 10 diz: o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Que tamanho tem o Deus que você serve? Que tamanho tem o nosso Deus?
que governa sobre todas as coisas, sobre toda a obra da sua criação, que caminha na nossa história, que caminha na história da humanidade. Isso é tão maravilhoso. No capítulo 3, nós vamos ver que Deus vai repetir a mesma ordem a Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. E ele saiu por toda aquela cidade pregando esta mensagem do Senhor. Mas perceba que ainda no ventre do peixe havia algo no coração de Jonas. Ele reconhecia que aqueles que servem deuses inúteis, eles se afastam da misericórdia. Então ele estava anunciando a mensagem de arrependimento aqui, mas ele estava motivado pelo desejo realmente de que aquela nação fosse exterminada. Deus disse: vai e prega arrependimento, porque senão em 40 dias eu vou destruir tudo. E Jonas então disse: bom, agora eu vou, e vou falar para todos, que em 40 dias eles vão ser destruídos se não se arrependerem. Mas eu acredito que a sua mensagem era: em 40 dias vocês serão destruídos, se não se arrependerem. O foco da mensagem de Deus estava no arrependimento. O foco da mensagem de Jonas estava na destruição, porque era aquilo que ele esperava. Afinal de contas, quando alguém possui uma justiça própria muito forte, e quando alguém tem um legalismo na sua vida, fica sempre achando que a misericórdia é para aqueles que merecem. E Jonas definitivamente achava que os ninivitas não mereciam a misericórdia do Senhor. No versículo 5 nós vamos ver algo tremendo aqui da parte de Deus. Diz: os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os seus maus caminhos e a violência, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Essa é uma história espetacular de arrependimento coletivo, de como Deus moveu o coração deles ao arrependimento, e do maior ao menor vestiram-se de pano de saco. Eu já tenho comentado em todo o Antigo Testamento essa expressão de tirar as vestes e vestir-se de pano de saco. É uma posição de humildade diante de Deus. Não importa o rei, aquele que se veste de maneira fina, ou aquela pessoa simples que tem as suas roupas comuns, todos reconhecem igualmente que não são nada e que precisam de Deus. Então essa atitude de vestir-se de pano de saco era uma expressão externa de humildade, de humilhação diante do Senhor. E aqui até os animais entraram nisso, sendo cobertos com os panos de saco, simbolizando que toda a nação tinha crido na palavra de Deus através do profeta. Agora, mais uma vez, nós podemos nos perguntar: por que esse livro está na Bíblia? Vemos aqui que o desejo do coração de Deus, quando chamou Israel e deu a eles a vocação de ser luz para todas as nações, levar o conhecimento do Deus vivo e verdadeiro, eles mesmos foram se desviando do Senhor e sempre olhando para as nações ao redor, querendo se assemelhar a elas. No presente momento, na presente situação, nós já vimos, através do ministério de Eliseu, com os reis que atuaram nos seus dias, e também de Elias, e antes disso, ainda na divisão do reino, vimos como o povo de Israel tinha se desviado do seu chamado, como eles estavam adorando outros deuses. Agora, esta nação que não conhecia o Senhor, que vivia nas suas
suas barbaridades, porque não conhecia o Deus verdadeiro, eles ouvem a palavra do profeta e imediatamente se convertem. É uma conversão esplêndida, onde do maior ao menor clama ao Senhor. O rei entende totalmente e diz: vamos clamar com todas as nossas forças. Talvez Deus se arrependa e levante esse juízo de sobre nós. Esse livro está aqui para demonstrar ao povo de Israel, que tinha se desviado tanto do Senhor, como um outro povo que não conhece o Senhor tão prontamente está disposto a ouvir a mensagem, enquanto que o povo escolhido, aquele que estava em aliança, constantemente estava rejeitando a palavra dos profetas. Também percebemos um segundo objetivo do livro estar na Bíblia: a misericórdia do Senhor sendo estendida a todos, a todas as nações. Deus nunca tem propósito de juízo, Deus tem propósito de bênção, mas o juízo precisa vir por causa da sua misericórdia. Quando o pecado chega no limite, chega na tampa, então Deus precisa extirpar o pecado para que não contamine todo o resto da massa, como a expressão que a Bíblia mesmo usa. Então vemos aqui no versículo 10 a resposta de Deus a esse arrependimento coletivo. Tem algo que toca realmente o coração do Senhor. Deus se derrete diante do arrependimento. Há um coração contrito e humilhado. Não desprezarás, ó Deus. Esta oração que Davi fez também no momento do seu pecado, é uma oração que nós percebemos que é do coração de Deus e é um princípio para todos nós em qualquer tempo. Deus não resiste a um arrependimento genuíno. Deus nunca quer o juízo, Deus quer o arrependimento. E então Deus responde: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Poderíamos terminar o livro de Jonas aqui. E seria um final feliz. Afinal de contas, esta nação se convertendo ao Deus verdadeiro, Israel tendo tido a oportunidade, através do profeta Jonas, de levar a mensagem de salvação, levar ao conhecimento dos marinheiros e também dos ninivitas, de que o Deus de Israel tinha uma aliança com esta nação, mas ele não era apenas Deus sobre o território de Israel, mas ele é Deus sobre todas as nações. No entanto, o livro tem mais um capítulo. Pasmem, mas Jonas aqui ficou totalmente irado, porque Deus sustou o juízo de sobre Nínive. Lemos no versículo 1 do capítulo 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Olha a ira, a amargura que o profeta ficou. Percebe por que eu disse, primeiro, que a mensagem de Jonas deveria ser: olha, em 40 dias Nínive será destruída, se não se arrependerem. Ele estava forçando a mensagem da destruição, porque o desejo dele era que Deus cumprisse a promessa de destruição. Deus queria o arrependimento, mas Jonas queria a destruição. E quando Deus se arrependeu do juízo pela reação deles de arrependimento, Jonas então ficou irado. E ele disse também o motivo dele ter fugido. Eu sabia que na hora, se esse povo se arrependesse, você não ia realmente castigar e eu ia ficar mal, como se a minha palavra não fosse verdade. Jonas foi egoísta aqui, estava olhando para si mesmo. E a continuação do texto diz que o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para tamanha fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Não se conformou com o que Deus disse de que não julgaria mais, de que não destruiria mais Nínive. Ele sentou lá num lugar muito alto e ficou olhando. Ele falou: quero ver, eu vou assistir de camarote a destruição da cidade.
como nós precisamos compreender o coração de Deus, porque ao longo da história nós percebemos as pessoas que vão sendo zelosas do Senhor, sem conhecer a intenção e o coração de Deus, vão se tornando legalistas e vão se tornando pelo juízo simplesmente, sem captar a intenção e o coração de Deus. Aqui no versículo 6 diz: então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela se secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Novamente vemos a situação aqui. Deus fez brotar uma planta. Deus é rico em detalhes no livro de Jonas. Ele fala que mandou o peixe lá, fala com Jonas. Aqui diz que ele mesmo fez aquela planta brotar e cobriu a cabeça de Jonas, ele ficou alegre. Deus mesmo mandou a lagartinha, o inseto, para furar a plantinha e ela se secar com o sol. Como Deus está cuidando dos detalhes aqui. E Jonas ficou tão aborrecido porque a planta secou. E então Deus vai confrontar o profeta. Deus vai chegar no âmago da questão e tratar da motivação de Jonas. No versículo 9, mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Eu estou furioso ao ponto de querer morrer. O profeta sempre achando e insistindo com Deus, que Deus é que estava enganado. Deus era muito paciente, muito bondoso, muito misericordioso. As coisas não podem ser bem assim. Quantas vezes nós nos comportamos como ele, achando que Deus está excessivo em misericórdia, que as coisas não devem ser desse jeito, mas elas precisam ser mais sérias. Jonas aqui está discutindo seriamente. Versículo 10, então lemos: mas o Senhor lhe disse: você tem pena desta planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? O livro termina aqui. Eu penso que Jonas se deu por vencido neste momento. Quando Deus vai confrontá-lo, então dizendo: Jonas, você está tão aborrecido por causa de uma planta. Ela nasceu ontem e morreu hoje. E como você perdeu o senso de misericórdia? Como você, que faz parte do povo da aliança, não está entendendo o meu coração? Que o meu desejo é que todos sejam salvos. Aqui tem tantas milhares de pessoas que não conseguem distinguir entre a mão direita e a esquerda. Que expressão é essa? Não conseguem distinguir entre o certo e o errado. Estão vivendo no meio dos seus pecados, mas é porque não tem conhecimento. E você, Jonas, que faz parte do povo da aliança, você tem o conhecimento. Como você endureceu a este ponto o teu coração? Como você pode ter mais piedade de uma planta do que de tantas pessoas? Com certeza, Jonas aqui, a Bíblia não continua o relato, mas Deus sempre vence. Deus, quando vai confrontar o homem, quem pode resistir diante do Senhor? Deus vem com sabedoria, com a sua palavra. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é martelo que quebra a pedra. A semelhança de Jó, quando fazia todos aqueles questionamentos ao Senhor, no meio dos seus amigos, e quando Deus lhe apareceu, e então Deus começou a perguntar: Jó, já que você sabe de tudo isso, então me responde, onde você estava quando eu criei o vento? Ou quando você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? E eu penso que Jó foi ficando encolhido diante da grandeza de Deus. E por fim, Jó diz:
Olha, Senhor, eu conheci a Ti de ouvir falar, mas agora eu Te conheço. Então, quando Deus realmente confronta alguém, ninguém pode vencer, porque os argumentos de Deus são imbatíveis. E eu penso que Jonas se rendeu e entendeu o coração do Senhor e a misericórdia que Ele quer exercer com toda a humanidade. Termina aqui a atuação deste profeta. E existem fontes que dizem que por um período de 50 a 100 anos, a Assíria se tornou um país monoteísta. Nós podemos então deduzir que esta nação realmente se converteu ao Deus vivo e verdadeiro. Mas, infelizmente, foi apenas por um período de tempo. Nos nossos próximos encontros, nós estaremos estudando sobre a vida de outro profeta que também dirigiu a sua profecia a Nínive. E perceberemos que eles não permaneceram fiéis à mensagem do Senhor, mas depois de 100 anos, longe da pregação de Jonas, eles então voltaram aos seus pecados e tiveram mais uma vez a sentença do juízo de Deus sobre eles, e desta vez não se arrependeram e o juízo realmente aconteceu. Amós morava em Judá, no Reino do Sul, mas foi chamado por Deus para profetizar ao Reino do Norte, Israel, nos dias de Jeroboão II, quando este era rei de Israel. Amós foi contemporâneo de Jonas, que acabamos de estudar, e também de Oséias. O seu período de atuação foi relativamente pequeno, de 760 a.C. a 755 aproximadamente. Capítulo 1 do livro de Amós, vamos ler. Palavras de Amós, criador de Tecoa. Recebeu em visões a respeito de Israel 2 anos antes do terremoto. Neste tempo, Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Como ele morava em Judá, no Reino do Sul, mas foi chamado por Deus para profetizar a Israel, que era o Reino do Norte, vemos nesse versículo então mencionados os reis, tanto do Norte quanto do Sul. Mas o ministério dele se deu especificamente para Jeroboão II, que naqueles dias era o rei de Israel. Durante o seu ministério, o Reino do Norte estava no seu apogeu quanto à sua expansão territorial e à sua prosperidade nacional. Desde a divisão do reino, não houve outro rei que alcançou tanta prosperidade quanto Jeroboão II. Internamente, porém, a nação estava podre, a decadência moral e espiritual estava caindo dia após dia. E a prosperidade estava apenas servindo como um agravante para o desvio ainda maior da nação de Israel dos caminhos do Senhor. No capítulo 1 e 2, nós vamos ver a sentença de Deus, através do profeta Amós, a várias nações da terra. Mais uma vez, Deus deixando claro que Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores, Ele comanda a história, é Deus quem dá o veredito. Deus tem um propósito para todas as nações, para toda a humanidade. O propósito é de bênçãos, é de paz, é de prosperidade, mas Ele tem a sua palavra e a cada um é dada a escolha. Então Deus também dá o veredito e a Ele pertence o julgamento de todas as nações. Vemos logo aqui no versículo 3, vamos acompanhar, porque no nosso estudo anterior estivemos falando sobre Damasco, Síria, o rei Azael, no profeta Eliseu, e aqui nós vamos ver um juízo de Deus, incluindo todos esses personagens.
diz: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque trilhou Gileade com trilhos de ferro pontiagudos. Porei fogo na casa de Hazael, e as chamas consumirão as fortalezas de Ben-Hadad. Derrubarei a porta de Damasco, destruirei o rei que está no vale de Aven, e aquele que segura o cetro em Bet-Eden. O povo da Síria irá para o exílio em Quir, diz o Senhor. Lembraram aqui de alguns nomes que nós tínhamos comentado em nosso estudo anterior. Hazael, aquele rei que Eliseu foi ungir. E quando Hazael veio, ele era servo do rei da Síria, chamado Ben-Hadad. E ele veio consultar Eliseu para saber se o seu senhor, o rei, sararia da sua enfermidade. E então Eliseu fala: olha, ele vai sarar, mas Deus está me dizendo que ele vai morrer. E aí nós vimos que logo Hazael dá essa notícia ao rei, mas no dia seguinte encharca um cobertor e assassina o rei, e Hazael então se faz rei. E também no momento em que Eliseu estava conversando com ele, olhou profundamente nos olhos, até que ele ficou constrangido e disse: por que você está me olhando assim? E Eliseu diz: porque Deus está me mostrando todo o mal que você fará aos israelitas. Então Deus estava usando Hazael como instrumento de juízo lá para com Israel. Mas agora chega a vez do juízo para com ele mesmo, porque ele também não foi fiel e ele foi extremamente cruel naquilo que fez. Deus diz: não anularei o castigo. Nós também lemos em 2 Reis capítulo 10, que nos dias deste rei, Deus começou a diminuir o território de Israel. E Hazael então conquistou toda a parte de Gileade, a tribo de Ruben, a meia tribo de Manassés, que ficava a leste do Jordão. E aqui nós vemos Deus então chamando a atenção e dando a paga por isso. E aqui quando fala que consumirá as fortalezas de Ben-Hadad, colocaria fogo na casa de Hazael e consumiria as fortalezas de Ben-Hadad, já está falando do próximo rei. Então foi Ben-Hadad que Hazael assassinou, então tomou o governo, Hazael, e o seu filho, também rei, Ben-Hadad. Então, o rei anterior se chamava Ben-Hadad e o filho de Hazael também. Então, vemos aqui o juízo de Deus dizendo que a Síria também iria para o exílio. No capítulo 3, versículo 1 e 2, vamos ver agora Deus dirigindo a palavra exatamente a Israel através do profeta. Ouçam esta palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas, contra toda esta família que tirei do Egito. Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra, por isso eu os castigarei por todas as suas maldades. A Bíblia é uma mensagem só. É Deus caminhando na história. Aqui vemos repetidamente Deus mencionando: de todas as famílias da terra eu só escolhi vocês. E eu tirei vocês lá do Egito. Esta família que eu mesmo tirei, separei para mim, multipliquei, fiz desta família, depois de multiplicada, fiz o meu próprio povo. E então o Senhor diz: por isso eu os castigarei de todas as suas maldades, porque não reconheceram a sua eleição, entraram numa aliança com o Senhor, mas depois transgrediram o mandamento. Quando Deus faz aliança com este povo como nação, é importante nós sempre lembrarmos que Deus estabeleceu as cláusulas. E Deus disse claramente: coloco diante de vocês o caminho da bênção e da maldição. Deus manda Moisés levar o povo em 2 montes, e ele profere naqueles montes todas as bênçãos que viriam em decorrência da obediência, e no outro monte Moisés deveria proferir todas as maldições que eles teriam caso eles transgredissem. E interessante que na parte das maldições o povo deveria responder amém, significa eu ouvi, eu entendi.
Deus propôs esta aliança e a partir do momento que o povo entrou em aliança, eles tinham entendimento, conhecimento, sabiam que através da obediência viria a bênção, mas através da desobediência, inevitavelmente, o castigo viria. Versículo 10. Eles não sabem agir com retidão, declara o Senhor. Eles que acumulam em seus palácios e que roubaram e saquearam. Então Deus confrontando aqui esta família, este povo, esta nação, dizendo que agora estão acumulando em seus palácios aquilo que roubam, que saqueiam, quanto eles se desviaram do propósito do Senhor. E no versículo 11 nós vamos ver Deus falando de um inimigo que viria contra eles. Portanto, assim diz o Senhor o soberano, um inimigo cercará o país, ele derrubará suas fortalezas e saqueará os seus palácios. De acordo com a história, nós sabemos que esse inimigo que Deus está levantando contra Israel nesse período é a própria Assíria. Como temos comentado, já estava despontando como uma grande potência, estava conquistando todos os reinos ao redor. Capítulo 4, versículo 1, nós vamos ver como Deus está se referindo às mulheres da alta posição, às esposas dos líderes, dos governantes. Deus fala: ouçam esta palavra, vocês vacas de Bazã, que estão no monte de Samaria, vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados, e dizem aos senhores deles: tragam bebidas e vamos beber. Então Deus usa esse termo para designar essas mulheres, e ainda elas incentivavam os seus maridos a explorar os necessitados e fazer grandes festas para sustentar a opulência, o luxo, toda essa ostentação à custa de injustiças. No versículo 2 nós vamos ver a resposta do Senhor. O Senhor, o soberano, jurou pela sua santidade: certamente chegará o tempo em que vocês serão levados com ganchos e os últimos de vocês com anzóis. Cada um de vocês sairá pelas brechas do muro e serão atirados na direção de Armon, declara o Senhor. Essa expressão é interessante. Se nós formos identificar como era o povo assírio, retratos assírios descobertos em pedras expressam o exército trazendo os seus cativos amarrados em anzóis, um anzol prendendo o nariz dos prisioneiros e sendo puxados. E Deus usa essa mesma expressão para falar deles: olha, cada um de vocês sairá pelas brechas do muro. Aqui diz: certamente chegará o tempo em que vocês serão levados com ganchos e os últimos de vocês com anzóis. Deus está mencionando aqui que eles seriam levados cativos para a Síria. Essa expressão designava este povo. Capítulo 5, versículo 4, nós vamos ver o apelo do Senhor à nação. Assim diz o Senhor à nação de Israel: busquem-me e terão vida. Não busquem Betel, não vão a Gilgal, não façam peregrinação a Berseba, pois Gilgal certamente irá para o exílio e Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor e terão vida. Do contrário, ele romperá como um fogo entre os descendentes de José e devastará a cidade de Betel e não haverá ali ninguém para apagá-lo. Veja Deus chamando o povo novamente ao arrependimento. Deus sempre aponta o juízo, mas chama. Isso seria a solução para eles. Busquem-me e terão vida, Deus fala. Busquem o Senhor e terão vida. No versículo 14, busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Então o apelo do Senhor no meio de tudo isso, a que o povo se voltasse para Ele e buscasse o bem, buscasse os seus mandamentos, se voltasse para Ele. Capítulo 5, versículo 27, a palavra do Senhor virá: caso eles não se arrependam, Deus então dá o veredito. Por isso eu os mandarei para o exílio, para além de Damasco, diz o Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Então Deus falando aqui: caso vocês não se arrependam, serão levados ao exílio.
capítulo 6, versículo 14. Palavra do Senhor, o Deus dos exércitos: farei vir uma nação contra você, ó nação de Israel, e ela a oprimirá desde Lebo-Amate até o vale da Arabá. Vemos aqui Deus mencionando a consequência caso não se arrependam. Depois que Amós entrega estas palavras e está lá no Reino do Norte profetizando, qual é a reação do povo? No capítulo 7, no versículo 10 e seguintes, vamos ler. Então o sacerdote de Betel, Amazias, enviou esta mensagem a Jeroboão, rei de Israel: Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará suas palavras. Amós está dizendo o seguinte: Jeroboão morrerá à espada e certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Depois Amazias disse a Amós: vá embora, vidente, vá profetizar em Judá, vá ganhar lá o seu pão. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá, profetize a Israel, o meu povo. Agora ouça então a palavra do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel e pare de pregar contra a descendência de Isaque. Mas o Senhor lhe diz: sua mulher se tornará uma prostituta na cidade, e os seus filhos e as suas filhas morrerão à espada. Suas terras serão loteadas e você mesmo morrerá numa terra pagã. E Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. A mensagem está ficando cada vez mais clara. Então, no momento em que o rei toma conhecimento da mensagem de Amós e também o sacerdote, ao invés de reconhecerem, novamente, é a repetição. O que acontece é a perseguição ao profeta, onde eles expulsam Amós, diz: vai lá para a tua terra, lá em Judá, vai ganhar o teu pão lá. E ele então se explica. Ele diz: olha, a minha profissão não é profeta. Eu sou um agricultor. Estava lá cuidando do rebanho, colhendo os meus figos, quando Deus me mandou aqui para trazer esta mensagem. Então, se vocês não querem ouvir, não ouçam, mas eu vou repetir. Assim diz o Senhor. E quando ele menciona aqui sua mulher se tornará prostituta na cidade, ele está já falando do que aconteceria próximo à derrocada de Samaria, quando houve o cerco, quando aconteceu a fome, quando as mulheres foram violadas, como por um pedaço de pão, as mulheres começaram a baixar o seu nível, porque realmente foi uma situação de grande desespero. E ele aponta claramente para o exílio, dizendo onde seria o exílio, que seria na Assíria. A destruição de Israel, segundo profetizado por Amós, aconteceria 3 décadas mais tarde. No final do livro de Amós, nós temos algumas profecias bem lindas sobre a restauração deste remanescente, do futuro que Deus ainda tem reservado para o seu povo da aliança e que acontecerá na segunda vinda de Cristo, no milênio, quando realmente terá cumprimento todas as profecias que faltam a respeito da restauração espiritual de Israel. Entraremos agora na atuação do último profeta do Reino do Norte. O ministério de Oséias aconteceu no Reino do Norte, Israel, e ele foi contemporâneo de Amós. Então, no final do tempo profetizado por Amós, Oséias começa a atuar. Num tempo aproximado do ano 770 a.C. a 725. Por um longo tempo, então, ele profetizou também nos dias de Jeroboão II e também para todos os reis que se seguiram até a destruição de Samaria e então o exílio do Reino do Norte.
A profecia de Oséias foi a última tentativa de Deus de trazer o seu povo de volta ao arrependimento. Mensagem nenhuma alcançava o coração daquele povo. Então aprove a Deus fazer do seu próprio profeta a sua mensagem. Através da vida dele, Oséias recebeu uma chamada difícil. A sua chamada foi para se identificar. O mesmo amor que Deus devotava ao seu povo, que naquela ocasião estava sendo infiel, se prostituindo com outros deuses, assim o profeta, com a sua própria vida e família, deveria fazer esta alegoria, esta comparação. Vamos ver Oséias capítulo 1, versículo 2. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Veja que dura mensagem Deus trouxe ao profeta, para ele se casar com uma prostituta. Isso demonstraria, aqui diz, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Então dura foi a sua chamada de casar-se com uma mulher adúltera. A mulher estaria simbolizando a infidelidade do próprio povo. Então no capítulo 1 nós temos aí a orientação do Senhor. Oséias obedece à instrução, ele tem filhos, os seus filhos têm nomes específicos que Deus vai dando, então toda a sua família foi uma alegoria a esta situação. No capítulo 3 nós vamos ver Deus novamente falando. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Então vemos aqui no capítulo 3, Oséias já tinha tomado por esposa a Gomer, essa mulher prostituta, já tinha tido filhos com ela, mas então ela o abandona e Deus fala: vai e busque-a novamente e ame-a, apesar dela ser amada do amigo e adúltera. Então aqui Deus demonstrando o seu grande amor. No capítulo 2, no versículo 8, vamos entender um pouco qual é o sentimento de Deus em relação a este povo. Diz: ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho e o azeite, quem a cobriu de ouro e de prata, que depois usaram para Baal. Capítulo 4, versículo 6, diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do meu Deus, eu também ignorarei seus filhos. E no capítulo 11, versículo 1 a 4, Deus diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifício aos Baalins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Olha o sentimento de Deus. No primeiro texto que lemos diz, Deus fala: olha, fui eu que lhe dei o trigo, o azeite, mas ela não reconheceu. E ainda usou tudo aquilo que eu dei para prestar culto a Baal. Aqui nós vemos também Deus com um sentimento de tristeza pelo povo ter rejeitado o conhecimento, ter rejeitado a sua proposta de amor. E aqui, com todo carinho, Deus menciona Israel desde criança. Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito o chamei. Vejam novamente, quando estudamos sobre Amós, eu falei que a Bíblia é uma história só. Deus sempre mencionando a nação, quando Deus de uma família multiplicou e tornou uma nação e diz: olha, lá do Egito eu os amei e os tirei de lá. Fui eu que ensinei vocês a andarem, segurei-os pela mão. Eu os envolvi com cordas eternas de amor. Deus protegeu, como diz ainda
No momento em que Deus fez a aliança, diz, olha, vejam como com asas de águia eu os trouxe para mim. E aqui Deus usando a expressão, olha, tomei-os nos braços, enlacei-os com cordas, com laços eternos de amor. Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. O sentimento de Deus em relação a Israel está sendo de um grande amor não correspondido. Tristeza pela rejeição, pelo desprezo, pela falta de reconhecimento. No capítulo 2, no versículo 14, nós vamos ver Deus fazendo menção de que por causa disso eles deveriam ser levados ao exílio. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Quando Deus expressa isso e diz, vou levá-la para o deserto é um lugar onde não existe nada. Lá, eles clamariam pelo Senhor, Deus fazendo menção do exílio aqui para lhes falar ao coração, trazer numa posição onde eles pudessem ouvir a mensagem do Senhor. No capítulo 4, durante todo este capítulo, também o capítulo 7, vai relatar a situação de Israel, em que pecados eles tinham se envolvido. Capítulo 4, versículo 1 e 2 diz, israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentira e assassinato, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites e o derramamento de sangue é constante. Veja, Deus nunca projetou isso para o seu povo. As outras nações viviam assim, mas Deus tinha uma vocação diferenciada para o seu povo. E eles vivendo segundo o propósito de Deus, eles abençoariam as outras nações, fazendo com que elas mesmas abandonassem os seus pecados. Mas o que Deus encontra? Mentira, roubo, assassinato, adultério, estava chegando fora de todo o limite. Versículo 7. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim, trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Os sacerdotes, aqueles que representavam o Senhor, que oficiavam no templo, eles mesmos tinham se desviado. Aqui diz, trocaram a glória deles. Quantas vezes Deus se refere a Ele mesmo como sendo a glória do povo de Israel. Trocaram Deus mesmo, que era a sua glória, por objetos vergonhosos, por ídolos de madeira, de prata, de ouro, que nós sabemos que por trás disso Satanás recebia a adoração. Então esse sentimento de Deus em relação ao povo. Versículo 12. Versículo 12 a 14, eles pedem conselhos a um ídolo de madeira e de um pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se, eles são infiéis ao seu Deus. Sacrificam no alto dos montes e queimam incenso nas colunas, debaixo de um carvalho, de um ostoraque ou de um terebinto, onde a sombra é agradável. Por isso as suas filhas se prostituem e as suas noras adulteram. Que situação! Dizendo que eles foram tomados por esse espírito de prostituição por causa da sua idolatria. E no versículo 14 seguinte diz, não castigarei suas filhas por se prostituírem, nem suas noras por adulterarem, porque os próprios homens se associam a meretrizes e participam dos sacrifícios oferecidos pelas prostitutas cultuais. Um povo sem entendimento precipita-se à ruína. Olha a acusação que Deus tinha contra o seu povo. Aquilo que Deus tinha exterminado as nações lá de Canaã e dado esta terra ao seu povo. E a terra tinha vomitado aqueles habitantes porque praticavam tudo isso. E Deus disse, não convém, não pratiquem estas mesmas coisas, porque por causa desses pecados eles foram expulsos da terra. Mas nós vemos aqui as mulheres se prostituindo, as filhas se prostituindo, mas Deus dizendo, eu vou cobrar dos próprios homens, porque eles mesmos estão procurando e estão participando desses sacrifícios com prostitutas cultuais. Versículo 16 a 18.
Os israelitas são rebeldes como bezerra indomável. Como pode o Senhor apacentá-los como cordeiros na campina? Efraim aliou-se a ídolos, deixem-no só. Mesmo quando acaba a bebida, eles continuam em sua prostituição. Seus governantes amam profundamente os caminhos vergonhosos. Praticamente não estava mais aparecendo uma solução para tão grande pecado, estava chegando no limite. Por isso que o livro de Oséias comunica tanto o coração de Deus. Quando Deus usa o próprio profeta, numa situação tão difícil, de amar incondicionalmente, de amar apesar da infidelidade, foi o último momento de Deus demonstrar que estava pronto para perdoar os seus pecados, que estava pronto para recebê-los de volta apesar das suas infidelidades. A situação estava triste, aqui diz, são rebeldes, não se podem domar. Efraim aliou-se a ídolos. Nós já temos visto que a expressão Efraim muitas vezes é usada para falar do reino do norte, por ser a tribo que tomou a dianteira, o primeiro rei do reino do norte, o primeiro rei de Israel, depois do reino dividido, foi Jeroboão, que era um efraimita. Então vemos essa expressão, muitas vezes Deus usando Efraim para demonstrar que ele está falando a Israel. No capítulo 9 nós vamos ver Deus comparando Israel. Aqui ele compara: não se regozije, ó Israel, nem se alegre como as outras nações, pois você se prostituiu abandonando o seu Deus. Você ama o salário da prostituição em cada eira de trigo. Então Deus aqui comparando a nação de Israel com uma meretriz, e ainda com uma meretriz que se vende em toda a eira. É como alguém muito vulgar, não é requintado em nada. Diz aqui, você ama o salário da prostituição, faz isso e gosta. Capítulo 8, versículos de 7 a 10, Deus vai usar uma expressão para mencionar o exílio. Eles semeiam vento e colhem tempestade, talos sem espiga que não produz farinha. Ainda que produzisse trigo, estrangeiros o devorariam. Olha a expressão aqui, ainda que produzam o trigo, são os estrangeiros quem vão comer, vocês não poderão usufruir. Israel é devorado, agora está entre as nações como algo sem valor, foi para a Assíria. O jumento selvagem mantém-se livre, mas Efraim vendeu-se para os seus amantes. Embora tenham se vendido às nações, agora os ajuntarei e logo começarão a definhar sob a opressão do poderoso rei. Está fazendo menção aqui do rei da Assíria que estava vindo e conquistando todos esses povos. A expressão de Deus aqui diz, olha, o jumento selvagem mantém-se livre, mas o meu povo se vendeu. O meu povo se vendeu para os seus amantes, se deixou prender. O que Deus está dizendo? Deus, que sempre desejou proporcionar a liberdade, nunca a escravidão, agora vê o seu próprio povo se colocando em escravidão, em jugo. Então Deus mencionando aqui que seriam levados para a Síria. Capítulo 9, versículo 3, ele diz: eles não permanecerão na terra do Senhor. Efraim voltará para o Egito e na Assíria comerá comida impura. Novamente mencionando alguns que fugiriam para o Egito, mas a grande massa do povo seria levado para a Síria e lá comeria toda sorte de comidas que eles comem, que para os judeus, para os israelitas era comida impura. Capítulo 9 ainda, versículo 15 e seguintes, vamos ler: toda a sua impiedade começou em Gilgal. De fato, ali os odiei. Por causa dos seus pecados, eu os expulsarei da minha terra. Não os amarei mais. Todos os seus líderes são rebeldes. Efraim está ferido, sua raiz está seca. Eles não produzem frutos. Mesmo que criem filhos, eu matarei sua prole querida. Meu Deus os rejeitará, porque não lhe deram ouvidos. Serão peregrinos entre as nações. Então, por 3 vezes, nós vemos aqui Deus usando diferentes expressões e também falando que seriam peregrinos em outras nações, dando a entender claramente que essas nações são
lá para além do Eufrates, na terra da Assíria. Capítulo 11, versículo 5. Acaso não voltarão ao Egito e a Assíria não os dominará? Porque eles se recusam a arrepender-se? Vemos sempre o mesmo ponto. Quando Deus exerce o juízo, não é por prazer, não é por sua vontade, mas é como consequência da própria escolha de cada um. Deus desabafa aqui através do profeta Oséias toda a sua frustração pelo povo não ter aceito a sua proposta de amor. E no capítulo 13 ele vai fazer uma retrospectiva, vendo os momentos em que o povo foi escolhendo se distanciar dele, e vai tocar em um ponto aqui, quando lá atrás o Senhor os dirigia, os guiava, e o povo pede um rei para que eles fossem semelhantes às outras nações da terra. Deus se entristeceu com isso, porque percebeu que eles estavam rejeitando a condução do próprio Deus sobre eles. E agora vai dizer no versículo 10: e agora, onde está o seu rei que havia de salvá-lo em todas as suas cidades? E os oficiais que você pediu, dizendo: dá-me um rei e líderes? Dê-lhe um rei na minha ira e o tirei na minha indignação. Quando Deus permitiu que eles tivessem um rei, lhes entregou Saul, Deus havia afirmado claramente, dizendo: olha, não pensem que é por causa disso que vocês serão prósperos e que vocês terão vitória sobre os inimigos, mas em me obedecerem, seguir os mandamentos, vocês terão prosperidade e permanência na terra. Mas se vocês transgredirem, perecerão tanto vocês quanto o vosso rei. Nós vamos ler todo o capítulo aqui porque é muito significativo. Desde o versículo 1 diz: quando Efraim falava, os homens tremiam. Ele era exaltado em Israel, mas tornou-se culpado da adoração a Baal e começou a morrer. Deus mencionando aqui o momento da divisão, antes até, quando a nação de Israel era um reino unido e era exaltado, as outras nações da terra olhavam e admiravam, mas então eles se tornaram culpados na divisão do reino, com os bezerros lá em Betel e em Dan, eles adoraram a Baal e começaram a morrer. Agora eles pecam cada vez mais com sua prata, fazem ídolos de metal para si, imagens modeladas com muita inteligência, todas elas obras de artesãos. Dizem este povo: eles oferecem sacrifício humano e beijam os ídolos feitos em formas de bezerro. Por isso serão como a neblina da manhã, como orvalho que bem cedo evapora, como palha que num redemoinho vai-se de uma eira, como a fumaça que sai pela chaminé. Vemos aqui a menção de sacrifícios humanos, práticas dos povos que tinham sido expulsos, e agora eles entrando nessas práticas. Versículo 4: mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não conhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam e então me esqueciam. Por isso virei sobre eles como leão, como leopardo ficarei à espreita junto ao caminho, como uma ursa de quem roubaram os filhotes, eu os atacarei e os rasgarei, como leão eu os devorarei, um animal selvagem os despedaçará. Você foi destruído, ó Israel, porque está contra mim, contra o seu ajudador. E então Deus vai mencionar aquilo que li há pouco. E agora, onde está o seu rei que havia de salvá-lo de todas as suas cidades? E os oficiais que você pediu, dizendo: dá-me um rei e líderes? Dei-lhe um rei na minha ira e o tirei na minha indignação. Então Deus aqui expressa toda a sua frustração por ter sido rejeitada a sua proposta de amor. O livro segue alternando esse desabafo do Senhor, os seus pecados, a acusação que o Senhor tinha com eles, mas termina com uma promessa tremenda de restauração. Deus realmente precisaria exercer o seu julgamento agora,
mas Deus tem em mente um remanescente, e um dia esse remanescente seria trazido de volta para a sua terra. Futuramente nós estudaremos a restauração física de Israel, que aconteceu em 1948 na nossa era, logo após o término da Segunda Guerra Mundial. Mas nós ainda aguardamos na história as promessas que estão na Bíblia da restauração espiritual de Israel. Logo depois da morte de Jeroboão II, houve uma rápida e violenta sucessão de 6 reis, num período de apenas 30 anos. Desses 6 reis, 4 deles foram assassinados. Isso já aponta o desespero e o descontrole interno da nação, como eles estavam caindo realmente. Além deste agravante, o império da Assíria estava avançando com toda a força e estava chegando à proximidade de Israel. A política do império da Assíria, no início, era fazer com que essas nações lhe pagassem tributo e fossem fiéis. Mas isso era apenas um primeiro passo e uma suposta desculpa para que a menor oposição ou manifestação de rebeldia acontecendo, ele pudesse então invadir e anexar esse território agora ao seu próprio império. Nós vamos acompanhar este momento final que Oséias profetiza no capítulo 17 do 2º livro de Reis. Coincidentemente, o último rei de Israel também se chama Oséias. Mas agora você não confunda. O profeta Oséias profetizou os últimos 40 anos da nação de Israel. E o último rei de Israel também é Oséias. Capítulo 17, versículo 1 e seguintes diz: no 12º ano do reinado de Acaz, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmaneser, rei da Síria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo e lhe pagara tributo. Mas o rei da Síria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a So, rei do Egito, e já não pagava mais o tributo, como costumava fazer anualmente. Por isso Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Assíria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Assíria. Ele os colocou em Ala, em Gozã, no rio Abor e nas cidades dos Medos. Então vemos aqui o momento onde Salmaneser entra e toma posse de Israel, anexa esse território ao seu próprio território do império, onde é a queda de Samaria e o povo é deportado. Percebemos aqui que o rei anterior da Síria, antes de Salmaneser, era Tiglat-Pileser. E os reis anteriores estavam pagando tributo, mas quando morre este rei, Oséias, este último rei de Israel, não acha que o futuro rei vai vir com tanta força quanto era o seu antigo rei. Então ele se rebela, deixa de pagar tributos e pede socorro ao Egito. Quero lembrar aqui como os profetas sempre diziam para eles não confiarem no Egito. Ora, eles se dirigiam ao Egito, ora à Síria. Pagavam tributo para que a Síria deixasse eles tranquilos, mas assim que houve a morte deste rei, eles deixaram de pagar os tributos e pediram socorro ao rei do Egito, que era o So, nesta ocasião. O rei novo, então, Salmaneser, percebe que ele é um traidor e não poupa realmente, e é o fim aqui de Samaria e do Reino do Norte, no ano 722 a.C. Aqui nós vamos ver uma recapitulação dessa história, na continuidade do capítulo 17, versículos 7 e seguintes. Tudo isto aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus. Em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas, eles construíram altares idólatras.
Ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimavam incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor a ira. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito, não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes. Desviem-se dos seus maus caminhos, obedeçam às minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados, que obedecessem e que lhes entreguei por meio dos meus servos, os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus. Rejeitaram os seus decretos, a aliança que ele tinha feito com os seus antepassados e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhes tivesse ordenado, não as imitem. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si 2 ídolos de metal na forma de bezerros e um poste sagrado em Aserá. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram seus filhos e filhas em sacrifício, praticaram adivinhação e feitiçaria e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Quando vemos esse relato, percebemos que o povo não era inocente, e se Deus permite esse juízo e envia sobre eles este veredito, realmente é porque eram merecedores, porque fizeram a sua própria escolha. Versículo 21 e seguintes diz: quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como rei Jeroboão, filho de Nebate, que induziu Israel a deixar de seguir o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Vejam aqui Deus fazendo menção do momento da divisão do reino. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor os afastou da sua presença, conforme os havia advertido, por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado para o exílio na Assíria, onde ainda hoje permanecem. Sabemos que eles se mesclaram junto com as outras nações. A política da Assíria era que cada povo subjugado fosse espalhado. Ficavam alguns na terra e iam espalhados para as outras terras. E as outras terras que eles conquistavam mandavam o povo para cá. Então mesclavam entre si para que nenhuma nação voltasse a ficar forte entre eles mesmos. No versículo 24 em diante, nós vamos ver o repovoamento da cidade de Samaria. Diz: o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Veja então a mistura de gente que ficou em Samaria. Diz que quando eles começaram a viver ali, não adoravam o Senhor. Por isso, ele enviou leões para o meio deles para matarem alguns do povo. Interessante, porque cada um trouxe o culto ao seu próprio Deus. Então Deus já envia aí uma sentença sobre este povo, para que eles tivessem a oportunidade de conhecer. Muitas vezes Deus permite certas situações para que o nome dele possa ser conhecido. Foi o caso aqui. Então eles enviaram uma informação, diz no versículo 26, então informaram o rei da Síria: os povos que deportaste e fizeste morar nas cidades de Samaria não sabem o que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem as suas exigências. Olha, mais uma vez eles dizendo: olha, nós não sabemos como servir o Deus daquela terra. Eles não sabiam ainda que o Deus de Israel é o Deus de toda a terra. Então o rei da Assíria deu esta ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria, que vocês levaram prisioneiros, retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. Então um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor.
Mesmo em meio a este juízo, Deus então cria uma situação para que tenha pelo menos alguém aí para ensinar como adorar o Deus verdadeiro. Deus não quis deixar aquele povo em trevas, aqueles que sobraram em Israel, mas e de todas as outras nações que tinham vindo morar aí. No versículo 29 nós lemos: no entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Os da Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal e os de Amate fizeram Azima. Os aveus fizeram Nibás e Tartaque. Os sefarvitas queimavam seus filhos em sacrifício a Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Percebemos então que houve uma grande mistura, uma mistura de gente, uma mistura de culturas, uma mistura de crenças, de ofertas a diferentes deuses e mais uma vez, o povo adorava o Senhor, mas também adorava a todos os outros. Nós sabemos pela palavra que Deus é o número 1. Ele é o único Deus e Ele não reparte a sua glória. Daqui dessa mistura se originou o povo samaritano. Dos dias do Novo Testamento, nós vamos ver diversas passagens que Jesus está mencionando, conversando com os samaritanos, e nós percebemos que os samaritanos não se davam com os judeus. Os judeus foram aqueles que receberam este nome por habitar na tribo de Judá, o reino do sul, então, que demorou um tempo a mais, mas também foram julgados pelo Senhor, levados para o cativeiro da Babilônia, mas de lá retornaram, depois de um período que nós ainda vamos estudar. Enfim, quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana, é interessante a conversa. Quando Jesus lhe pede água, ela diz: como, sendo tu judeu, pedes água a mim que sou samaritana? E o texto diz, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Então eles tinham os samaritanos por uma raça misturada, um povo misturado, que não adorava apenas o Senhor. Então eles tinham uma grande resistência com eles. E mais uma vez a mulher samaritana diz: olha, nós estamos aqui diante do poço de Jacó, nossos pais adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. E Jesus responde: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então Jesus aqui está falando claramente: olha, a fé de vocês foi uma fé misturada. E esta fé não leva a lugar nenhum. Nós adoramos o que conhecemos. Os judeus, na volta do cativeiro, nós estudaremos isso posteriormente, eles foram curados da sua idolatria e dos seus males e realmente serviram somente o Senhor. E quando Jesus declara a salvação vem dos judeus, Ele está declarando no final deste texto, ela diz: nós sabemos que o Messias vai vir um dia e quando Ele vier, Ele nos ensinará todas as coisas. E numa das poucas vezes que Jesus se declara, esta é uma delas, onde Ele diz: sou eu, aquele que falo contigo. Jesus se apresenta como sendo o Messias, a promessa que havia sido feita a Abraão, de que na sua descendência, através do seu descendente, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Toda esta promessa aponta para Jesus, e ela está agora diante de Jesus, quando Jesus diz: a salvação vem dos judeus, porque eu sou a própria salvação. Eu sou aquele a quem todas as promessas foram dirigidas e a salvação é para todos. Então Jesus, numa das poucas vezes em que Ele fala abertamente, esta é uma ocasião onde Ele diz: sou eu aquele que falo contigo.
E quando nós vemos então Jesus se apresentando como aquele que é o alvo de todas as promessas feitas a Abraão, é Ele, nele reside a plenitude de Deus, porque Ele é o próprio Deus e através da fé nele todas as nações da terra seriam abençoadas. Como temos visto, Deus caminha na história, pensando na minha vida e na sua vida. Tudo aponta para Jesus e fora de Jesus não há salvação. Toda esta história que Deus vai acompanhando a formação deste povo, a exortação a este povo visava este momento onde Deus manifestaria o seu amor a toda criatura, a todas as nações, enviando Jesus. Nós prosseguiremos no nosso próximo encontro, entrando agora na contextualização dos profetas que atuaram no Reino do Sul ou em Judá. Findamos hoje, então, o Reino do Norte. Chegamos nesse presente capítulo que nós lemos há pouco, no fim do Reino do Norte, ano de 722 a.C., foram levados então para a Síria e de lá nunca mais retornaram como nação. Foram absorvidos pelas culturas daquela época e se tornaram este povo misturado em Samaria com o nome de samaritano. Continuaremos no nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe.